Você entrevistou o Maradona, né? Entrevistei algumas vezes, umas 3, 4 vezes. O Messi, você teve essa oportunidade? Não, nunca consegui. Tá Esse pessoal mais jovem, não. Entrevistei o Cruyff, entrevistei o Ancelotti, entrevistei o Garrincha, que é uma... A entrevista do Garrincha no YouTube eu assisti esses dias, é maravilhosa essa entrevista. E tal, Você já viu isso, senhor Mani? Puta que pariu. Entrevistei o Pelé algumas vezes, inclusive na casa dele. No Pelé Eterno. O Flávio Prado, eu comecei a... Eu era molequinho e não tinha YouTube também. Eu também não sou tão velho, mas também não sou tão novo. E eu aprendi muito sobre Copa do Mundo com o Flávio Prado. Assistindo um VHS que ele gravou da Casa Centro. Era. Foi um negócio que o Oliveira Júnior me arrumou aquilo. Ajudou pra caramba. Não sei o que eu tava comprando lá e tal. Era o Caramingué curtinho, mas foi bom. Se fosse por view igual é o YouTube, eu teria te deixado rico, porque eu assisti aquela fita toda tarde. Então, só que... Eu acho que hoje as coisas mudaram demais. Então, pra mim, hoje, a Copa, ok, é claro que é legal. Eu assisto, trabalho, gosto, curto. Mas assim, por exemplo, não faço esforço pra ir. E pra mim, o que vale é Champions League. Champions League eu paro tudo. Eu desligo o celular, tudo. Paro pra ver. Não começo. Vamos. Como é que você faz, por exemplo, quando joga no mesmo horário? Milan e Napoli e Real e Bayern? Eu escolho o time que eu tô curtindo mais. Nesse caso, eu vi o Napoli. Tava curtindo muito o Napoli. Por causa do... Caravacelli, 2,5, tava curtindo os caras, né? Então eu vou por aí, eu faço esse tipo de escolha. E se o outro jogo for legal, até dou uma WhatsApppiada, mas não tenho saco pra ver 2 jogos em seguida. Não dá, não tem como. Nem da Champions. Vamos correr com algumas coisas aqui, senão não vai dar tempo, porque o Flávio tem que ficar uma semana aqui. A gente começou falando do Tite e ele desembocou em toda essa treta aqui. Você tem falado com ele, você acha que... Como que ele digeriu essas 2 eliminações, principalmente a última, que acho que foi a pior de todas? O que você imagina que ele vai fazer, as decisões que ele vai tomar, pela certa amizade e contato que você tem com ele? Ficarei muito surpreso se ele aceitar alguma proposta esse ano. Aí você vai dizer, ele teve? Não sei. O Tite gostaria muito... O que ele aceitaria, eventualmente, era um clube na Europa. Juventus, né? Ele fala muito que gostaria de trabalhar. Ele aceitaria ir para a Europa. Eu também adoraria, mas ninguém... Se ele não for... Hein? Se ele não for para a Europa esse ano, ele aí vai entrar no mercado novamente no ano que vem. Mas, fora isso, não acredito. Quando começou aquela história... vai ser agora meio do ano, né? Quando termina a temporada europeia. Eu não sei exatamente o tipo de contato que ele tá tendo e tal. O Tite é muito reservado, né? Mas ele ficou muito chocado com a derrota. Você acha que ele tá abalado ainda com isso? Não digeriu legal isso ainda? Não digeriu. E eu também não teria digerido. Eu acho que foi muito injusta a derrota do Brasil. Aquele jogo... O Brasil tinha o domínio total. Quando saiu o gol que eu falei, eu tava torcendo pra seleção. Não, pro Tite e pro Neymar. Isso é aquele gol do Neymar de uma maneira tão maravilhosa. Eu tinha feito uma corrente lá, segurando todo mundo na mão e tal, não sei o quê. Mas aí a sacanagem quebrou a corrente. Sabe por que a Croácia fez aquele gol de rapa-bosta? O que aconteceu? Um gol de rapa-bosta, né? Foi horrível, 6 segundos de rapa-bosta. Tinha um programa na TV Jovem Pan, precisava passar o tempo, ninguém tá vendo. Aí pegaram o Zé Manuel de Barros e ficaram entrevistando ele durante a prorrogação e os pênaltis. E eu olhava pro Zé Manuel, desesperado. Não tinha TV, ele não sabia o que estava acontecendo. E eu ria pra cacete. Assim, sabe como é que é? Eu adoro o Zé Manuel. Zé Manuel é um narrador lá do Jovem Pan. Mas uma boa sacanagem, você sabe que eu tenho uma certa preferência. Aí quebrou a corrente, nós começamos a rir. Olha lá o Zé Manuel, o desespero. Quebrou a corrente. Mas você acha que o Brasil jogou bem aquele jogo? Achei que mereceu ganhar o jogo, sim. Mereceu ganhar o jogo. Poderia ter ganhado e se ganhasse podia ir... Você acha que o Tite não errou nas escolhas dele nessa Copa? O Brasil fez uma Copa boa. Boa, perdeu pra Camarões, foi eliminado pela Croácia. Mas a Copa é a Copa, né? Você não pode perder. Mas não mudava nada, não mudou nada. Okay, mas você não mudou nem de lado. É que nem os caras, o Flamengo jogou, tava conversando com o Bernardo. Tirou o Vini Júnior. Jogou com o Maringá, jogou lá com o Maringá no campo horroroso. Mas o time do Flamengo tem que ganhar no aterro do Flamengo. Mas ali você acha que foi um bom trabalho do time? Por acaso, e o jogo da Croácia... Eu não acho, eu discordo, não acho que foi por acaso. Se você olha são 6 segundos de caos total. É um negócio assim, parece queda de avião, começa a acontecer um monte de coisa e acaba mas faz parte do jogo, tá lá, né? Faz, mas eu considero o acaso. O Neymar também fez o gol meio que sozinho ali. Porra, puta jogada. Não. Mas assim, você começa... O Tostão fala uma coisa que é bem importante. Fala, o futebol, ele é feito de treino, arte e acaso. Ali foi acaso.
Ali foi acaso. Acho que o Brasil levou um baita azar. Lembra muito o terceiro gol da Itália. Eu não acho quando que foi o Paulo Rossi azar. faz o gol e os caras ficam pedindo impedimento debaixo. Aquilo foi acaso. Terceiro gol. O Brasil, eu acho que tinha que ter matado esse jogo. O time era muito superior ao da Croácia. Acho que o Tite tomou algumas decisões infelizes ali. Era pra... Olha o time da Croácia. Eu acho que era superior, mas eu concordo com o Flávio. O jogo não foi tão ruim. O problema do Tite foram algumas escolhas dele. Então, eu não acho que foi acaso. Santa paciência, pô. Mas aí não tinha muita opção, não. Claro que tinha. O Rodinei do Flamengo tá jogando muito mais que ele, pô. O Marcos Rocha do Palmeiras tá jogando muito mais que ele. Opa! Mas o Daniel Alves era a melhor opção, um jogador louco, aposentado, Flávio. era a melhor opção do Brasil inteiro. O Brasil não tem lateral direito. Ele ia lá, ele ia ajudar o grupo, trabalhou aquilo lá. Deu azar de ter problema com o Brasil não tem nenhum lateral direito, nenhum lateral esquerdo. Agora que o Rodinei estava voando no Brasil. Sim. Não dá. Sim, mas o Daniel Alves tinha 37 anos de lugar idade. nenhum, porque ele nem jogava. Nem no México ele jogava. Ele tava encostado. Sim, mas Flávio. é o Daniel Alves, tem uma história. Mas, dá pra Flávio, você então leva colocar. ele pra fazer parte da comissão técnica. Você vai comigo. Mas não dá pra levar o Rodinei. Entendeu? Se leva um meio campista, leva mais não dá. É outro nível. E jogador que joga no Brasil, ele se assusta. Se você começar a olhar, quando começa o problema, e aí não tô culpando o jogador, porque um cara que eu respeito e gosto muito que é o Pedro. O caos todo começa quando o Pedro recebe a bola, ele tá de costas, tá com a bola dominada, e chega aquele grandão, aquele de máscara lá. Não vou lembrar, não. Tu termina com Guardiol. Termina com Guardiol. Ele se aproxima e o Pedro, aquele cara que não tá acostumado com esse tipo de marcação, o Pedro solta a bola muito curta pro Fred. E o Fred tem um momento de indecisão que ele ou vai pro embate ou ele afasta. E ele toma a decisão naquele momento de ir pro embate. Quando ele vai, a bola espirra. Talvez a decisão melhor fosse esperar um pouquinho. Mas o cara tá treinado para aquilo, no Manchester, enfim. E aí a bola vai respingando, chega no Casimiro, que é um baita jogador, e também a bola respinga de novo, cai do lado direito, o cara domina a bola, o cara cruza e o cara pega de rapa bosta. Ela bate nas costas do Marquinhos e entra. Ô, gente, qual é o erro aí? Isso é azar, isso é acaso. Isso aí não tem o que mas fazer. o jogo teve 120 minutos, né, Flávio? Isso você tá falando de 6 segundos. O Brasil teve muito tempo pra... Sim, e a Croácia também. A Croácia mas a Croácia tinha menos não vai concordar potencial do que o Brasil. O Flávio não vai concordar Sei, mas com o Brasil também não é tudo isso. Calma, são todos jogadores que jogam Champions, eles são todos ali. E a Croácia era vice-campeã do mundo, não é um timinho qualquer. É que a gente tem maneira de diminuir. O Brasil, quando perde da Bélgica, a Bélgica tem mais time que o Brasil. Porque não tem camisa, é porque a gente leva isso em consideração. Isso aí eu não acho uma bobagem, não tem negócio de camisa. Eu acho que tem. Eu acho que tem. O Napoli é muito mais time que o Milan, chegou agora na semifinal, perdeu. Não, mas perdeu porque perdeu. Não, antes de começar a também não tem semifinal, camisa. eu falei lá no... Não, mas é diferente, eu já chego aí. Antes de começar essa semifinal, eu tava na Placar TV, eu falei pros caras, esquece, o Napoli não vai eliminar o Milan. Esquece isso, não tem camisa. O estilo. Não tem camisa. E não deu outra. Dito e feito. O estilo do Milan dificulta o A Napoli. única chance do Real Madrid contra o City, a única é a camisa deles, só. Porque o Real Madrid joga futebol pragmático. Eu não acho o Ancelotti nada disso. É um jogador, é um técnico muito competente dentro daquele pragmatismo. Só. Ele não revoluciona, ele não faz nada diferente. O Guardiola ele é bom faz. técnico só. Sim, ele é um bom técnico. Ele é um bom técnico. Há times que não têm camisa, mas que à medida que o tempo vai passando, vai ganhando. É isso. Nesse momento, o Napoli não tem. E nunca vai ter. Eles não aproveitaram o Maradona. Se ele mantiver esse nível... Eles não saíram fase de grupo. Eles já foram adiante agora do Maradona. Agora, na época, eu tô dizendo que naquela época não se aproveitaram do Maradona porque não tem camisa. Eu não quero comparar, mas eu acho que um time melhor, ele pode ganhar o jogo. E o time da Bélgica é um time interessante, é um time importante. Aquele time era, né? Jogadores de Champions League, é sempre a minha referência à Champions League. Eles todos se conhecem. E aí vai um jogador de fora, Pedro, o cara se assustou. Se você leva um jogador daqui, o cara tá acostumado a disputar campeonato paulista, campeonato carioca. Essa desgraça. Chega lá, encontra um cara de Champions League, o cara fica apavorado. Ele corre risco de pedir autógrafo. É o que aconteceu com o Santos em 2011, quando jogou contra o Barcelona. Exatamente isso. E eles confessam isso. Eu acho que o Muricy. Isso daí foi o Muricy cagou naquele jogo. O Muricy fala. Foi péssimo. Mas você o sabe. Santos nunca tinha jogado com 3 zagueiros, ele botou 3 zagueiros pra jogar contra o Barcelona. Entendeu? Sendo que o forte do Barcelona é o meio. Ao invés de ele povoar o meio, ele tirou um cara do meio pra botar um zagueiro. Mas podia fazer o que entendeu? quisesse. Ok. Concordo. Não tinha muito o que fazer. Concordo. O Guardiola foi o maior time que eu vi depois do time do Pelé. O Guardiola considera o maior momento do Barcelona. Tá no livro dele. Então, esse jogo. Aí não dá, né? Não dá. Beirou a perfeição. Aí não mas o outro lado ajudou. O outro lado ajudou. Pra encerrar esse assunto aí, o que você achou da postura do Tite quando acabou o jogo? Ele foi muito criticado por ter abandonado os jogadores lá no gramado. Eu acho que ele
tava triste, foi embora e não muda nada isso. E os jogadores têm respeito por ele, gostam dele. Acho que aqui nós temos muito mimimi, muita frescura. Quando o Brasil perde, tem sempre algum... Tem que entender o seguinte, o futebol brasileiro foi o maior do mundo quando tinha o Pelé. Depois ele passou a ser um dos melhores. Hoje eu tenho muitas dúvidas se ele está entre os melhores. É interessante. É isso. Então, quando você tem o Pelé, é outro mundo. O Helmut Schön diz assim, olha, eu não sei porque o Pelé não jogou em 74, mas se tivesse um Cone com a camisa 10, eu punha 2 para marcar. Pelé é outro mundo. Eu tenho convicção que se o Pelé nascesse na Nigéria, a Nigéria era tricampeã naquele período. Pelé é outro mundo. Você vê que a Copa você ganha, de novo, com gênios. A Argentina tem 3 Copas. Uma foi aquela de 78, foi aquela tragédia toda que aconteceu. Aí você tem uma do Maradona e uma do Messi. E aí quando você... No 78 tinha o Kempis, que era um baita jogador. mas não foi por Não causa era, disso que ganhou. não era do nível desses caras. Claro, Lógico claro. Então você tem o gênio fazendo diferença. Aí você mas o Pelé em 62 não jogou. Sim, mas ele tava lá, né? É aquela coisa do cara o morre de Garrincha era medo. Ele tava lá e o Garrincha mas jogou. O cara morre de medo. O cara fala, nossa... O Pelé tava no banco o tempo inteiro. Quando você tem esses caras... Hoje é tudo muito parecido. Hoje todo mundo conhece Eu todo achei mundo. legal isso que você falou. Na época do Pelé, o Brasil era o melhor futebol do mundo. Depois do Pelé, passou a ser um dos. Hoje em dia... Não, hoje não tá nem entre os 3. O senhor Mãe, tem uma coisa que é impressionante. Quando você tem um jogador genial, você atrai. Aquele time do Santos tinha jogadores... começa a brotar outros, extraordinários, né? que talvez não fossem tanto se não fosse o Pelé. Sim, não vale a pena a gente também citar, porque os senhores são pessoas, Sim. senhores de idade, então pode se sentir magoado e não é Pelé isso. potencializou não é esses caras. Isso. Com o Neymar, o time do Santos que ganha a Libertadores tinha Zé Love, André Balada, Allan Kardec, o Ganso já operado. Tem mais. Você começa a... O Léo. Deus do céu, Não, o Léo é bom jogador. Não, bom jogador, Mas o Léo, mas... pra mim, é o maior lateral esquerdo da história do Santos. Aí você fala Não assim, tem nenhum melhor que meu ele. Deus do céu. Não tem. Sério? Mas aí, tá bom, ainda vamos discutir detalhes e beleza, não vamos... É opinião. Mas olha os jogadores que o Neymar fez Não, na bola. ele dá um gás na galera. Você fala, meu Deus do céu. Não, os caras foram tudo vendidos pra Europa. O Almir, os caras, demos um golpe nele. De vez em quando. O Almir Pernambuquinho, o Wesley, que o Palmeiras fez Zaquinha pra trazer de fora. Era por causa do Neymar. O Wesley, exatamente. O Almir Pernambuquinho falava o seguinte... Que Acabou a água, quer mais água? Eu quero. Quero. Se o Gente, jogador traz mais água brasileiro- pra gente, por favor. Se o No jogador estúdio, a brasileiro- Isa, o Mick Jagger avisa lá, pode ficar tranquila. Traz pra ela também, né? Se o jogador brasileiro tivesse vergonha na cara, o Almir Pernambuquinho falava isso. Ele fazia um altar com uma foto do Pelé e rezava todo dia. E eu vou adiante. Se a imprensa brasileira tivesse vergonha na cara, é que o pessoal muito jovem não vai saber, pegou esse negócio assim. Quando eu entrei no meio, comecinho, o brasileiro... Pode entrar aqui, Isa. O jornalista era o lixo do lixo. Era a raspa da baba. O jogador de mais na futebol... rádio, lembra? o jogador de rádio de era- Puxa pra futebol... nós aí, senhor Mani. Não, meu tá bom. Jogador de futebol era o lixo do lixo. Era. Se a menina se aproximasse do jogador de futebol... Ela tinha preconceito, Aí né? aparece Pelé, ele dá uma dignidade para a profissão de jogador e para a imprensa esportiva. Aí você começa a precisar ter caras de um nível mais elevado. Pô, tá aqui o Pelé, cara. É outra coisa. Aí começa a chegar a Rainha Elizabeth, o presidente dos Estados Unidos, cara, vem ver o Pelé jogar e aí muda tudo. Né? Aí você começa a ter uma grandiosidade que você não tinha. Então esse cara, ele é uma coisa... E potencializa tudo, né?